Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para gravar um vídeo aqui na plataforma Trid Pro, como configurar ordem oco, né? Então, para quem não sabe, ordem oco se chama ordem cancela ordem. Quando a gente entra para fazer operações, por exemplo, fazer uma operação aqui de venda, só para a gente ter um exemplo, né? Estava fazendo alguns exemplos aqui, então por isso que já tem valores em aberto. Então, por exemplo, eu entrei uma venda a mercado aqui. Para eu sair dessa operação, o que eu preciso fazer? Eu posso deixar já apregoado uma compra em cima e uma compra embaixo, né? Se ele descer e pegar essa compra de baixo, eu saio na vitória. Depois eu tenho que fazer o quê? Vir aqui e cancelar essa ordem aqui. Se ele for em cima e pegar essa minha ordem de compra, eu saio na derrota e preciso vir e depois cancelar essa operação de baixo. Caso ocorra algum problema e acabe a minha internet ou desligue o computador ou por algum motivo eu não consiga ficar na frente da tela e ele ficar desta forma, o que pode acontecer? O mercado ele pode cair a meu favor, executar a minha ordem de compra aqui embaixo, encerrar minha operação vitoriosa, só que como eu não estou na frente do computador, essa ordem de compra ainda vai permanecer aqui em cima. E caso o mercado suba e execute a minha ordem de compra nesse preço aqui, ele entra novamente comprado na operação, né? E às vezes não é isso que nós desejamos, né? Nós desejamos apenas sair da operação e não entrar em outra. Então, a ordem oco, deixa eu zerar essa daqui. Então, a ordem oco, ela nos auxilia dessa forma. Quando nós entramos no mercado, ele já me põe um valor pré-definido tanto para o ganho quanto na perda. E qualquer uma delas que o mercado execute, ela vai cancelar a outra. Então, nós podemos operar com uma tranquilidade que se o computador desligar, se a internet acabar, se eu precisar sair da frente do computador, eu posso deixar minha ordem configurada tranquilamente, porque qualquer um dos lados que o mercado vá e execute minha ordem, ele vai cancelar a outra e a gente vai não ter essa preocupação de abrir outra ordem indesejada, por exemplo. Então, como é que a gente faz essa configuração, né? Aqui, nessa setinha, a gente abre o nosso chart trading e a gente vem nessa engrenagemzinha aqui. Aqui é onde vamos configurar a nossa regra stop. Então, aqui não tem nenhuma, eu vou clicar aqui no mais, adicionar nova regra. Ele vai abrir essa janela, né? Inserir regra stop. A gente clica para criar o nome da regra. Vou colocar aqui teste, por exemplo. Vou dar um OK. Modalidade. Eu vou criar para o mini índice. Eu posso criar para outros ativos também. Vou criar para o mini índice. Eu vou configurar como pontos, financeiro, percentual. Vou colocar financeiro, por exemplo. Eu vou configurar financeiro. Aqui no loss seria a nossa ordem de perda, o nosso stop de proteção. Então, eu quero o quê? Eu quero que, quando eu entrar em alguma operação, eu aceito perder no máximo R$100, por exemplo, ou R$50. Então, eu vou colocar aqui, R$50. E qual que é o spread da operação, por exemplo? É o tempo que a corretora tem de enviar a ordem. Vou colocar aqui R$10. E no ganho? Então, pelo menos, vamos colocar 1 para 1, né? O mesmo que a gente aceita perder é o que nós desejamos ganhar. Então, eu vou colocar aqui no ganho R$50 também e o spread de R$10 também. Pronto. Configurada a nossa ordem oco, nós colocamos aqui OK. Veja que já apareceu uma aba aqui no mini índice. Se a gente clicar na setinha, a nossa ordem está aqui, teste. Agora a gente precisa fazer o quê? Colocar aqui concordar, né? Eu concordo com as regras do oco. Coloco um aplicar e dou um OK. Pronto. Veja que aqui já aparece uma ordem aqui, que é a teste que nós criamos. Se nós criarmos outras, clicando na setinha, eu posso escolher minhas outras ordens desejadas. Colocar uma de 100, uma de R$150, por exemplo. É aqui que a gente escolhe. Tá vendo que o botãozinho oco está desligado? Ele está vermelho. Se a gente colocar a setinha em cima, o envio de ordens oco está desligado. Então, se eu fizer, por exemplo, uma compra a mercado, ele vai fazer somente uma compra e nada mais. Não coloca nenhuma outra ordem no gráfico. Vou zerar.
Agora, se eu clicar em cima do botão, perceba que ficou verde e ele já avisou, ó, da ordem oco. Então, li e concordo. Beleza? Ele vai aparecer isso apenas na primeira vez, depois ele não aparece mais, ó. Eu posso desligar minha ordem e ligá-la novamente. Quando ela estiver ligada, ela vai estar assim, ó lá, envio de ordens oco ligado, ela vai estar verdinha. Agora, lembra que nós colocamos R$100, 50 reais para vitória, 50 reais para derrota. Se eu fizer, por exemplo, uma compra a mercado, automaticamente ele já coloca uma ordem onde seria os R$100. Lembra que nós colocamos R$100? Quando eu entro com um contrato, ó, reparem que eu estou com um contrato. Ela coloca uma ordem 250 pontos acima, 250 pontos abaixo, uma ordem de venda porque eu fiz uma compra. E para qualquer lado que o mercado vá, se ele subir e pegar essa ordem aqui, ele sai da operação e automaticamente cancela essa de baixo. Se ele descer e pegar a ordem de baixo, ele sai da operação e automaticamente cancela a ordem de cima. Então isso é uma ordem oco. Mesmo ela já sendo pré-configurada, a gente pode alterá-la depois se a gente desejar. Por exemplo, eu posso arrastar ela aqui mais para cima, colocar essa aqui mais para baixo e, por exemplo, configurei, mexi nela, coloquei ela aqui em cima e essa aqui embaixo. Mesma coisa, a gente pode desligar o computador, deixar essas ordens configuradas, que qualquer um dos lados que o mercado atinja, ele vai cancelar a outra automaticamente. Tanto para entrar no mercado, deixa eu cancelar aqui. Se fizermos venda a mercado, ele faz a mesma coisa, só que colocando ordens de compra, certo? Porque nós entramos vendendo, para sair da operação temos que comprar acima ou abaixo do nosso preço de entrada. E também, deixa eu cancelar ela aqui, e também se formos entrarmos manualmente. Então eu seguro o Shift para fazer uma compra, veja que ela já fica com as duas ordens configuradas aqui, ó. Como nós configuramos por valores, né? Nós configuramos como R$50, com um contrato ele vai colocar ordens de 250 pontos. Se eu colocar aqui, por exemplo, 2 contratos, a ordem já vai para 125 pontos, metade. Porque com 2 contratos, 125 pontos são R$50. Se eu colocar 3 contratos, R$50 são 80 pontos. Então, dessa forma, como nós colocamos em reais, ela vai configurar desta forma. De acordo com a quantidade de contratos, ela vai mudar aonde vai ficar a ordem. Se nós configurarmos com pontos, aí ela vai independer do número de contratos. Se eu criar uma ordem oco com quantidade de pontos, 200 pontos para cima ou 200 para baixo, essa ordem, independente da quantidade de contratos que eu coloque, ela sempre vai ter 200 pontos do nosso ponto de entrada. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, se eu colocar outra coisa, a minha ordem original, no caso, se eu seguro o Shift, a minha ordem original é a que está na ponta do meu mouse. Nesse caso, é de compra. Se eu clicar aqui, pronto, eu peguei uma ordem de compra no preço de 124.425. Repare que o mercado está no 124.110. E eu tenho uma ordem de venda do stop da compra 124.175. Porém, o mercado está próximo dela. Só que, se o mercado subir e atingir essa daqui, ele não vai vender. Por quê? Porque essa ordem só passa a valer a partir do momento que essa aqui for atingida. Então, se o mercado chegar até aqui, ele não abre uma ordem. Veja, eu vou colocar próximo, ó. Ele não acontece nada. Ele pode atingir o preço que ele não entra na operação, porque minha ordem original é a de compra, não é essa de venda. Essa de venda só passa a valer depois que ela pegar a compra. Por exemplo, vou colocar a ordem de compra aqui em cima do preço. Pronto. Agora sim essa ordem aqui ela passa a valer. Antes disso ela ainda não vale. Beleza? Então fica a dica aí para como configurar uma ordem oco. Auxilia bastante, dá muito mais segurança nas nossas operações. A gente pode ficar despreocupado aí, por exemplo, com oscilações de internet, com computador, porque nossas ordens ela já está configurada, pré-definida, né? A gente já configura ela. Então, para qualquer lado que o mercado vá,
ele já vai sair da operação e não vai ficar nenhuma ordem aberta no gráfico. Beleza, pessoal? É isso. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar sempre respondendo para vocês, beleza? Abraço!